1-1 e eu coloco na conta de Jorge Sampaoli, o cavalo de Troia, que quer destruir o Galo de dentro para fora. O trabalho do Sampaoli é realmente um trabalho fraco. O time estava recuperando, venceu o Cruzeiro, jogou bem contra o Palmeiras, aí volta à normalidade. Voltamos ao normal do Sampaoli no Atlético. Time jogando mal, mudanças completamente sem nexo. Cara, alguém, você consegue me explicar pra que o Scarpa saiu do jogo? O Coelho na ponta direita foi péssimo. O Bernard entrou mal. Você consegue me explicar pra que o Scarpa saiu no intervalo do jogo? O Scarpa não estava mal no primeiro tempo, ele sentiu? Porque se ele tivesse sentido, aí beleza, eu calo a boca, aí foi só escolha errada mesmo que substituiu mal. Segundo o que eu pude ver aqui, opção técnica, viu, Beto? Pois é, não, com certeza é opção técnica. Então assim, cara, o Sampaoli realmente, rapaz, tem um pessoal que fala até aí, não sei se é o Glécio e tudo, mas, e fala na cobrança do São Paulo, e tem que ser feito mesmo. Hoje a gente vai falar, eu vou falar de novo, quando eu for gravar meu vídeo lá pro Instagram e tudo, eu vou falar da necessidade do zagueiro. Porque enquanto estão lá amarrando para trazer o zagueiro, o Vitor Hugo, o zagueiro, tá aí fazendo o que fez hoje. E se não é ele, é o Alonso. Que o Alonso joga e a gente pede o Vitor Hugo. Aí hoje, gente, quem tá pedindo o Vitor Hugo, olha aí, ó. Aí a gente pede o Alonso. Entendeu? Porque, infelizmente, a nossa zaga, eu venho falando há muito tempo, é uma zaga fraca. Entrega contra qualquer um. O lance do pênalti do Vitor Hugo é ridículo. É ridículo. Agora, com o que tem, por que eu não vou colocar na conta, isso aqui? Com o que tem, era obrigação vencer o Atlético, o pior time do Campeonato Mineiro até agora, em casa. Era obrigação vencer o Atlético. Com o que tem, não precisa contratar nem zagueiro para ganhar do Atlético. Tinha que ter vencido. E não venceu porque, não vem com, perdeu o gol. Ô, irmão, contra o Atlético em casa, você não criar, aí é demais também, né? Aí esquece, né? Aí esquece. Então era obrigação criar. Então o Atlético foi incompetente. O Jorge Sampaoli, para mim, me parece um belíssimo de um cavalo de Troia. Que vai acabar com o Atlético de dentro para fora. Porque é impressionante. O time não evolui. Quando dá sinais que vai evoluir, a gente volta a estaca zero de um time jogando mal de novo. E jogadores também que eu vou te falar, tá? Olha, inacreditável também o nível técnico de alguns jogadores. Mas era só manter o time que estava ali, não precisava o Dudu. O Dudu entrou e fez o quê, gente? O Coelho estava bem do lado esquerdo, criando e tal. Tira ele de lá. Pra quê, cara? Tira o Scarpa do jogo pra quê? Pra pôr o Bernard mal de novo. Então, irmão, infelizmente, o trabalho do Sampaoli no Atlético é um trabalho bem medíocre. Bem mediano, né? Medíocre é mediano. E com o que tem, a gente tinha obrigação de ter vencido hoje. E agora, passar para você, nós, na próxima rodada, vamos ter que, na última rodada do Campeonato Mineiro, nós vamos ter que torcer por resultado. É inacreditável, né? E aí, atleticanas? E aí, atleticanos? E aí, rapaziada, em geral, eu sou o Léo Mabar, aqui do canal Fala do Galo aí, Léo! Se é pra falar do Galo, vamos falar do Galo na resenha. Que coisa horrorosa, viu? Tá difícil. E ó, o ano só tá começando, viu? O ano está só começando. E eu não estou aqui dizendo de... Cara, assim, eu fico revoltado. Os Sampaquitos, meus amigos Sampaquitos, estão falando comigo que problema que é início de temporada. Início de temporada, eu falo, gente, o Sampaoli já está aqui, já tem um tempão, não pode ser considerado início de temporada nunca. Nunca. Início de temporada é uma desculpa esfarrapada para dar. Gente, até nego falou da chuva, eu falei, gente, é por isso que nós estamos
2024, 2025. Por isso que nós estamos a entidar. O pessoal voltou àquela época que arrumava desculpa para tudo. Ninguém vem cá e fala o seguinte: o time do Galo está horroroso. O Sampaoli é um péssimo treinador de futebol. Ele não consegue fazer o time jogar. O Sampaoli é o seguinte: quando ele não caga na entrada, ele caga na saída, ou às vezes nas duas. Agora, o que eu posso fazer? A torcida do Galo pediu o Sampaoli. Eu quero saber. Agora, tem alguns sampaquitos, amigos meus, já estão ficando meio emputecidos. Ó, deixa eu falar com vocês. Eu notei, eu fui no meu canal do YouTube, eu falei: gente, não é possível. Eu fiz uma live dia 29 de agosto de 2025. 29 de agosto de 2025. Quando estava o frisson da massa, o Galo estava negociando com Anselmi, o técnico do Botafogo. O Galo estava negociando com ele. Aí, de repente, a torcida do Galo começou a entrar no Instagram dele e falou assim: não vem porque nós queremos o Sampaoli. Aí deu o frisson da massa, trouxeram o Sampaoli. Antes disso, na fase do frisson, eu fiz um vídeo que se chama Sampaoli é a assombração. 29 de agosto de 2025. Sampaoli é a assombração. Ô, gente, não tem cabimento o Sampaoli, gente. Não tem cabimento você ser jogador de futebol com o Sampaoli sendo seu treinador. Num dia você joga na direita, no outro dia você joga na esquerda, num dia você joga de volante, no outro dia você joga de lateral, num dia você joga de zagueiro, no outro dia você está de ponta direita, num dia você está de lateral direito, no outro dia você está na ponta esquerda. Não há consistência que aguente isso. Olá, boa noite, bem-vindas e bem-vindos a esse pós-jogo do canal do Bolivar, que vai ter mais uma vez o prazer de receber o mestre Eduardo de Ávila para analisarmos esse empate entre Atlético e Atlético 1-1 pela 7ª rodada, penúltima rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro. Agora, é o que eu dizia, é impressionante como é que o Atlético consegue complicar o fácil, né? O técnico Jorge Sampaoli mandou a campo os 11 iniciais, um time mexido, mesclado. A gente já chamava atenção disso ontem, né? No Galo Agora, que a gente faz de segunda a sexta, às 18 horas ao vivo. E pelas imagens, né, do treino, pelas fotos do treino do Pedro Souza, né? A quem eu abraço. Estava ali, Natanael, com colete branco, né? O Preciado não tinha ido bem na última partida. Então, tudo levava a crer que seria nesse sentido. Fato é que o Everson no gol, grande goleiro Everson, Natanael, Juan, Vitor Hugo e Lodge, que abriria o placar logo aos 4 minutos. No meio, o Maicon, o Cissé, o Igor Gomes e o Scarpa. Na frente, Renier e Coelho. O Atlético precisando da vitória, né? Teria a faca e o queijo na mão, subiria ou somaria 3 pontos, chegando a 13 pontos. E o Atlético consegue tropeçar em casa, empatando novamente. 7 jogos desse Campeonato Mineiro. 5 empates. 5 empates. E apenas 2 vitórias. No clássico, de virada diante do Cruzeiro e de virada também diante do Pouso Alegre, do Pousão, na semana passada. O Atlético, que vinha de 5 jogos saindo atrás do placar, acabou, inclusive, sendo derrotado pela primeira vez da temporada, perdeu para o Bragantino no meio de semana pelo Brasileiro, dessa vez saiu na frente, aos 4 minutos, graças ao lançamento do Everson. Nem sequer passou pelo meio de campo. O lançamento que, assim como ele havia feito também, né, no jogo diante do Palmeiras, que aquelas linhas lá foram tracejadas lá e o Atlético ficou na bronca, e com razão. E hoje, o Paulo Brax, mais uma vez também, usou o microfone para contestar e para reclamar da arbitragem. E não podemos realmente, ele fala sobre isso, tentar empanar, né, essa atuação frustrante, decepcionante.
esse tropeço do Atlético, de novo, mas de fato existe realmente uma má vontade muito grande da arbitragem. Hoje o árbitro da partida, Antônio Márcio Teixeira, no VAR de Minas Gerais, no VAR também de Minas Gerais, Leonardo Rotondo Pinto, que sequer chamou, né? É o lance de Coelho ainda no primeiro tempo. Mas nós temos que falar do jogo, porque o Atlético, mais uma vez, apresentou um futebol muito ruim. No primeiro tempo, depois de achar esse gol, com o Lodge recebendo e dominando muito bem, colocando na frente, a bola já ficou à sua afeição para bater de perna esquerda e para vencer o goleiro Glauco. Depois teve alguma chance com o Coelho, com o próprio Scarpa. E no segundo tempo, o técnico Jorge Sampaoli acabou colocando um ataque titular que pouquíssimo agrediu. Pouquíssimo agrediu. Como eu falei dos 11 iniciais, no intervalo, Bernard e Dudu entraram no lugar de Igor Gomes e do Scarpa. Aos 18 minutos, o Hulk entrou no lugar do Cissé, né? O menino de Guiné. E o Renier saiu para a entrada do Vitor Hugo, do meia. E aos 43 minutos só, é isso que causa uma estranheza muito grande. O ataque do Atlético não incomoda. E o Cassierra chegou. É o camisa 9 do Atlético. Veio para ajudar e justamente para minimizar, né, de alguma forma, essa lacuna, porque está muito claro que nós não temos zagueiro, está muito claro que o Atlético precisa de um volante e não é dessa temporada, né? E está muito claro também que o ataque tem produzido muito pouco. Partida assustadora do Galo hoje, hein, Lobão? Fala aí que eu sei que você tem que descer. Assim, rapidamente, algumas coisas. Primeiro, Sampaoli, filho, já tô cansando, sério mesmo, já tô cansando você. O time não muda, não joga, não cria, substituições horrorosas, hoje você piorou o time, demorou a colocar o Cassierra, que tocou na bola 3 vezes, mas era a referência que tinha ali, já ajudou um pouco. Não dá pra ser ataque do Bernard e Hulk, Bernard hoje muito mal, e o Atlético tá jogando mal, tá horrível, tá horroroso, o Sampaoli tá devendo, o Natanael não pode ser nem o primeiro reserva, tem que ser o Preciado titular, o Alan Franco reserva na lateral, ou ao contrário, não dá pro Natanael jogar. E nada anula a todas as ruindades do Galo. Agora, é o terceiro pênalti do Campeonato Mineiro tenebrosamente sonegado pelo Atlético. Impressionante. Foi pênalti claríssimo no jogo do América, pênalti claríssimo no jogo contra o Cruzeiro, pênalti claríssimo hoje de novo. Vocês estão de brincadeira também. O pênalti do Atlético foi pênalti, mas foi um pênalti claríssimo no primeiro tempo. Vocês estão de sacanagem também, o time já é ruim. O Sampaoli já tá inventando moda. Aí vocês ainda complicam o negócio, aí fica muito difícil, viu? Federação, vão deixar, gente. Tá feio. Tá muito feio. Vamos lá. Vou voltar o Live Pix aqui pro padrão. Lobão vai descer pra zona mista. Vou liberar aqui o desabafo da galera. O Atlético apenas empata com o Atlético, time que só empata a temporada inteira. Perdeu um jogo, ganhou, 2 jogos? Ganhou do Cruzeiro e ganhou... Que jogo o Galo ganhou na temporada? Ganhou o Clássico e... Só não, ganhou mais um do Mineiro. Que jogo que o Galo ganhou na temporada? Tá, Cruzeiro, ele ganhou do Cruzeiro... Pouso Alegre. Pouso Alegre. Enfim, só isso. Então, nós estamos aí em 9 jogos na temporada, o Galo ganhou 2. Não dá, né? Não dá. Com todo respeito, Sampaoli, vamos começar a mostrar serviço também, meu filho, porque o trabalho de você no início desse ano aí não é bom, não. E assim, o Atlético, se eu não tô enganado, era o lanterna, um dos lanternas do campeonato. Não pode não, cara.